Nós saudamos aos amados amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos abrindo, na Igreja Metodista de Goiânia Leste, um tempo de preparação e de capacitação. Nós estamos iniciando o projeto Escola de Profetas, que nestes dias vai preparar, vai capacitar homens e mulheres para serem instrumentos de transformação de vidas, de mudança de histórias, através da abertura e do ministério de pequenos grupos e das células ou grupos familiares. Assim, portanto, abrimos esse projeto com a primeira aula. Essa primeira aula é intitulada Vasos de Barro. E assim, rogamos a Deus que esta palavra ajude a cada um de nós, que seremos desafiados a esse propósito, que essa palavra nos abençoe e nos agite o coração. Jesus, depois de um ministério de 3 anos com os seus discípulos, ele vai para a cruz, ressuscita ao 3º dia, na madrugada do 3º dia, e ainda passa um tempo aparecendo aos seus discípulos, até que Atos revela que ele é assunto ao céu, e ali ele diz, né, que da mesma forma como ele subiu, ele um dia voltaria, e que os discípulos aguardassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E aí eles se tornariam suas testemunhas ali nas imediações, nos territórios contíguos e até os confins da terra. Esse foi o desafio do Senhor. O desafio, portanto, é que eles aguardassem o Espírito Santo, e que o Espírito Santo haveria de tornar aquele grupo de pessoas e aqueles que viriam a nascer espiritualmente dessa experiência, tornaria aquilo que nós chamamos de igreja, e que Paulo vai chamar de corpo de Cristo. O corpo de Cristo, então, depois que ele subiu ao céu, ele é formado por homens e mulheres, portanto, seres humanos, na qual o Espírito dele está presente, e através dessa multiforme manifestação em vários povos, línguas, raças, essa multidão é o corpo do Senhor sobre a terra. É a maneira com que o Senhor se move, são os braços do Senhor, são a voz do Senhor, são os pés do Senhor no meio desta geração. Então eu e você, cheios do Espírito Santo, integramos o mistério do corpo de Cristo sobre a terra. A igreja é o corpo de Cristo. Nós conduzimos a ação de Jesus Cristo por onde nós caminhamos, por onde nós influenciamos com as nossas vidas. Mas a igreja é formada por homens e mulheres humanos. Nós somos humanos, eu sou humano. E aí temos, portanto, essa marca daquilo que é perfeito, daquilo que é maravilhoso, que é o Espírito Santo de Deus, habitando e agindo em vidas como as minhas, as suas, né? Vidas humanas, imperfeitas, vidas que muitas vezes não fariam o que Jesus fez, né? Não diriam aquilo que Jesus deveria ter dito. As nossas vidas, elas, muitas vezes, então, elas vão contrapor àquele que nós carregamos e dizemos ser o seu corpo. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 7, ele fala a respeito da presença do Espírito Santo em nós, quando ele diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Então, se existe algo de bom, se existe algo de maravilhoso na vida da igreja, é o Espírito Santo de Deus. Mas essa experiência, ela é vivida entre pessoas imperfeitas. E talvez por isso muita gente olhe para a igreja com certas reservas, porque acham que
entre nós deveria haver a perfeição, mas a perfeição está no Espírito que nos congrega, mas não nas vidas que com o Espírito Santo são conduzidas e trabalhadas. Assim, portanto, nós sabemos que as obras, essa obra-prima de Deus, tornou-se falível através do pecado, e hoje o Espírito Santo de Deus habita em mim, e Ele move a minha vida, e Ele impulsiona a minha motivação. Mas esse homem que vos fala, é um marido que falha, é um pai que erra, é um pastor que também comete enganos, sou um cidadão que acerta e erra, e eu carrego na minha vida a marca do Senhor, e o propósito do Senhor, e eu sou sobre a terra onde eu estou, a presença dEle. Então, essa situação, essa ambiguidade de sermos, portanto, a presença do Senhor, mais uma presença que é comprometida pelo barro, essa talvez seja a grande dificuldade da igreja. Paulo, o grande apóstolo Paulo, fala em Romanos 7, de 17 a 19, porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então vemos o apóstolo, um homem que entregou-se plenamente à direção e ao senhorio de Cristo. Ele mesmo luta na vida, no corpo dele, contra um bem que ele precisa fazer e contra um mal que ele não gostaria de fazer. E ele admite que ainda tem esse conflito, ele que foi um dos maiores apóstolos. Imagina então talvez nós, que não temos o mesmo nível de comunhão, e não temos o mesmo nível de dependência e entrega. Assim, portanto, essa luta desse barro com a excelência de Deus, da minha pecaminosidade com a santidade do Espírito. Paulo vai falar em Gálatas que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Ora a carne prevalece, ora o Espírito prevalece. Por isso, então, às vezes, eu, que sou boca de Deus, acabo sendo muitas vezes também um coice maligno. Eu acabo sendo, portanto, a voz que fere, a mão que agride, porque esse homem que vos fala é pecador. A palavra nos diz em Lucas 18, versículos 18 e 19, que um homem importante chegou para Jesus e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus começa a responder a ele dizendo assim: por que me chamas bom? Não há ninguém que seja bom a não ser Deus. Então, Jesus mesmo que poderia dizer: eu sou bom, porque Jesus foi o único homem sobre a terra que não errou. Mas ele diz assim: nós não podemos chamar nenhuma das pessoas de boas. Sabe por quê? Porque todas as vidas sobre a terra são vidas que falham. Por melhor intenções que tenham, nós somos pessoas humanas. E uma das marcas da nossa imperfeição, portanto, é errar, mesmo bem intencionados. E assim, portanto, se a igreja do Senhor carrega a marca de ser o corpo de Cristo, nós às vezes passamos então para essa geração um Cristo deformado. Quando uma igreja luta contra a outra, quando uma igreja segrega e julga outra, nós somos parte do mesmo corpo. Nós somos parte da mesma comunhão, nós estaremos um dia na mesma mesa, e fica parecendo, que o meu lado esquerdo luta contra o meu lado direito, e isso quando acontece, o meu corpo padece, sabe por quê? Porque não pode haver luta entre o meu coração e o meu pulmão, ou entre o meu pulmão e o meu fígado, tem que haver uma harmonia para que esse corpo esteja normal. Jesus falou a respeito de que deveria nós buscarmos a unidade, porque o mundo creria a partir da nossa unidade. E quando apresentamos, portanto, um corpo de Cristo dividido, quando apresentamos, portanto, uma igreja
toda fragmentada, lutando uma contra a outra, ministério contra ministério, denominação contra denominação, quando nós, nos assenhoramos de estarmos certos e olhamos os outros com crítica, eu estou agredindo partes do próprio corpo, e lá na glória não teremos separação, o Senhor vai reunir aqueles que lhe pertencem, aí sim, num só reino. Portanto, há que buscarmos essa unidade, lembrando, entretanto, que o mau testemunho também coloca as pessoas, muitas vezes, em crise com o Senhor Jesus, porque eles até acreditam em Jesus, mas duvidam da instituição. Olham para as igrejas com certa restrição. Muita gente diz assim, não, eu creio em Deus, eu faço as minhas orações, eu leio a Bíblia lá na minha casa, mas não me fale em igreja não, porque eu tenho minhas restrições e minhas desconfianças. Então, eu sei que muitos têm escandalizado, muitos que estão no corpo de Cristo, têm sido pedra de tropeço, têm sido motivo de escândalo, e têm afastado pessoas da fé. E se o arrebatamento que Jesus disse que fará com a igreja, se o Senhor vai tirar a igreja dessa grande tribulação que se aproxima, se a igreja, portanto, é a grande arca, é a tábua de salvação, o nosso mau testemunho tem afastado pessoas desse lugar, e dessa forma, então, nós estamos fechando a porta da salvação quando nós comprometemos a seriedade do Evangelho por um mau testemunho. Mas o mau testemunho vem porque nós somos vasos de barro. Nós somos vasos de barro. E essa escola de profetas vai pegar homens e mulheres imperfeitos e vai habilitá-los para serem trabalhadores, laboriosos mesmo, vigorosos, homens frutíferos, mulheres poderosas. Mas onde é que, portanto, eu preciso, nesse momento, estar atento, já que o Senhor vai usar você, irmã, vai usar você, meu irmão, nessa tarefa, nesse propósito de construirmos o reino nesse tempo de agora, aonde o Senhor nos tem plantado. Nós temos, portanto, na palavra de Deus, a história de muitos homens e mulheres, que a gente às vezes olha, e a gente escolhe o nome dos filhos de acordo com alguns personagens bíblicos, Eu escolhi o nome da minha segunda filha, baseado em Atos 17:34, porque eu vi naquela luta de Paulo para evangelizar Atenas, quando ele disse que entre os poucos que creram, lá estava um homem chamado Dionísio e uma mulher chamada Damares. Eu falei, eu quero, se Deus me der uma filha, eu gostaria de colocar o nome dela, dessa mulher que eu não conheci, mas se no meio daquela incredulidade ela foi capaz de crer, eu quero uma filha que também repita essa característica, Nós fazemos isso, e assim, portanto, esse é um dia dos Davis, dos Pedros, esse é um tempo agora de nomes bíblicos. Ninguém bota o nome no filho dele de Judas Iscariotes, Por que será? Porque ele teve uma história péssima, e portanto, a gente quer se espelhar em homens virtuosos, em mulheres graciosas, para que a carga, a força desse nome, traga também uma semente sobre aqueles que nós batizamos. Mas os personagens bíblicos são humanos como eu e você. Assim, portanto, mesmo aqueles homens que tiveram grandes realizações na Bíblia, ou marcaram a sua história, e portanto fazem parte daqueles e daquelas que a gente hoje olha e procura se espelhar muitas vezes. Esses homens e essas mulheres tiveram também suas fragilidades. Eu vou passar por alguns deles, porque estes homens e mulheres não foram tirados deles os erros. O mesmo livro que fala das suas virtudes, vai apontar também os seus defeitos, para que eu saiba que eu tenho virtudes, mas que eu também tenho defeitos, e que eu preciso submeter meus defeitos
ao tratamento do Espírito Santo e lutar, na minha carne, lutar contra isso e permitir que o Espírito Santo prevaleça, que o projeto de Deus prevaleça sobre a minha vida. Existe no Antigo Testamento um homem chamado Nimrod. Ele articula a terra logo após o dilúvio. Ele se torna um líder poderoso. E a palavra nos diz que Nimrod resolve construir uma cidade, resolve construir a Torre de Babel. Nimrod tinha um projeto. Ele diz assim: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Estou lendo Gênesis 11, versículo 4. Cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que nós não sejamos espalhados sobre a terra. Nimrod tinha um desejo de glória pessoal. E eu começo, portanto, falando de Nimrod nesse dia, porque primeiro, ele era um grande guerreiro diante do Senhor. É isso o significado do seu nome, guerreiro. Um homem que prevalecia, um homem que fazia as coisas acontecerem, um homem que se tornou líder na sua geração, um homem que arregimentou o povo para uma grande obra, mas a obra estava marcada para a sua vaidade. Ele queria uma glória pessoal. Ele programou uma torre que chegasse até no céu, como se dissesse assim: Deus, nós vamos até onde você está, e nós queremos tornar célebre o nosso nome. E o que acontece com a torre? A torre não é concluída, e o grupo que trabalhava pela construção da torre é dividido. Todas as vezes, amados e amadas, que a vaidade, todas as vezes, sabe, que a glória pessoal entrar no lugar da glória de Deus, a obra não vai terminar. Ela começa bem. Sabe, você pode vir a ser um grande líder dentro dessa casa. Você pode vir a fazer um mover enorme, sabe, no meio desse espaço que Deus nos deu como território. E você pode crescer, e você pode começar a regimentar pessoas, e você pode falar de um sonho, mas de repente esse sonho não é de que Deus seja glorificado, mas a glória acaba sendo sua, o seu nome é que começará a aparecer mais do que o nome do Senhor. E muita gente que realmente começa bem, mas a vaidade toma o lugar da glória de Deus, e tudo aquilo que compete com a glória de Deus, o Senhor bate a mão na mesa, a obra não termina e as pessoas dividem. Assim tem acontecido com grandes ministérios, que, sabe, Deus entrega uma revelação, Deus entrega um mover, e os homens começam a caminhar, e a cidade é abençoada por eles. De repente, dois líderes trombam um com o outro, e desentendem-se, e tal como aconteceu em Babel, vai para um lado, um para o outro, e a obra, que deveria ser tremenda para a glória de Deus, ela se torna um atestado do incompleto. Uma obra que para, e pessoas deixam de falar a mesma língua. Cuidado, meu irmão, minha irmã, você precisa transferir toda a glória para Deus, toda a glória para Deus. Nimrod quis glória para si, e se você começar a aparecer mais do que o nome do Senhor, eu creio que Deus vai agir de uma maneira a tirar a nuvem, o mover daquilo que está acontecendo. Cuidado com o poder, cuidado pela luta de poder. Isso tem dividido grandes homens de Deus, isso tem gerado, sabe, rachas em ministérios, isso tem gerado guerras pessoais, e Deus não abençoa, e as pessoas que deveriam ser alcançadas tornam-se, portanto, nossas vítimas. Mais adiante, a Bíblia fala de Noé. Noé, diz a palavra que ele era um homem íntegro. A palavra de Deus diz isso, que Noé era um homem íntegro no meio da sua geração.
a Gênesis 6, versículo 8 diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E Noé, para mim, é um parâmetro de um homem que, sabe, eu queria ter essa fé que ele teve, e a persistência que ele teve, e a visão, né, dele ter crido que Deus iria mesmo exercer juízo. E Noé envolveu a sua vida na construção de um barco, lutando contra a crítica do seu tempo. Noé para a sua vida pessoal para cuidar de um projeto divino, e a arca estava pronta e o dilúvio vem. Nós precisamos de muitos Noés no meio dessa geração incrédula. E Jesus mesmo disse que, tal como foi no dia de Noé, haverá de ser a vinda do Filho do Homem. Portanto, precisamos de Noés desse tempo. Mas sabe de uma coisa? A palavra nos diz que quando Noé desceu da arca, ele começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. E Noé pacientemente esperou que a sua vinha desse fruto. Eu não sei se são 7 ou 8 anos que uma parreira dá os primeiros cachos. E diz a palavra que ele então fez vinho, e ele se embriagou e ficou nu dentro da sua tenda. Amados, esse homem que disse que andava com Deus, e que esse homem que achou graça diante do Senhor, esse homem que fez uma grande obra, esse homem bebia. Não vou entrar no mérito aqui se a Bíblia é pela abstinência ou pela temperança em relação à bebida. Mas eu quero dizer, amados, que quando nós não temos o controle completo, sabe, da nossa vontade, e quando nós nos envolvemos em vícios, seja ele de jogo, seja ele de futebol, seja ele de baralho, seja ele de bebida, seja ele qual for, se alguma coisa tem controle sobre a minha vontade, sabe, de repente eu deixo de ser bênção para ser amaldiçoador. Noé bebeu. Eu decidi, amados, não beber. Eu sou um pastor de igreja que lida diariamente com crises de casamento, crises de família, crises de desemprego, crises. E vou dizer para os amados, onde o álcool está presente, os tumultos são enormes. Eu participo de uma igreja que definiu pela abstinência. E todo metodista deve ser abstinente por coerência com a igreja que faz parte. Há outras igrejas que são, né, pela não embriaguez, pela temperança. Mas eu decidi não beber. Mesmo que talvez a Bíblia ou outra igreja me permitisse, eu decidi não beber. Sabe por quê? Porque a moderação, ela é tirada à medida que eu começo a beber. Então, na verdade, eu só tenho moderação enquanto eu não comecei a beber. E a bebida é motivo de escândalo. A bebida está na causa da violência doméstica. A bebida está nos escândalos. A bebida está nas agressões, nos crimes por motivo fútil. E Noé bebia. E essa sua embriaguez fez com que seu filho cão se tornasse maldito. O filho vai ver o pai e expõe o pecado do pai. Isso acaba fazendo com que Noé o amaldiçoe. Quero dizer, amados, se você vai trabalhar para o Senhor, não seja dominado por nenhuma força sobre a sua carne. Liberte-se de toda forma de vício. Sabe por quê? Porque de alguma forma, a nossa fraqueza, alguma forma, algo que domina meu corpo, pode me expor ou pode escandalizar aquele que se aproxima do Evangelho. Certa feita, quando começou essa questão, né, de que se podia pagar contas em agência lotérica, isso é uma coisa que começou primeiro timidamente. Hoje as agências lotéricas são terminais da Caixa Econômica, né? Então, hoje não há problema algum a gente entrar numa casa lotérica para pagar uma conta. Mas eu me lembro que ali perto da minha casa tem uma lotérica, e
e eu entrei para pagar uma conta de água, e eu estava, portanto, saindo da lotérica, e ao lado da lotérica tinha um bar, ainda tem o bar, e ali era de um ex-aluno meu, o pai dele, na verdade, tocava o bar, e eu saí, e por acaso, o ex-aluno ali estava, e eu, ele virou para mim e falou assim: uai, professor, crente faz uma fezinha? Aí eu ainda estava com a conta na mão, eu disse: não, eu vim pagar uma conta. Mas sabe, amados, depois desse episódio eu evitei até pagar conta em lotérica, até que hoje isso deixou de ser problema. Mas sabe de uma coisa? Nós, povo de Deus, não somos viciados em jogo, não somos viciados em bebida, não somos viciados em cigarro, não somos viciados em TV, não somos viciados em celular, não podemos ser viciados, sabe, aquilo que nos rouba o controle, pode, portanto, sabe, nos comprometer como profetas. Tenha controle sobre todas as áreas da sua vida, e se tem alguma área que domina a sua vontade, você tem que lutar sobre ela. Um outro homem que particularmente eu tenho uma admiração em Moisés. Moisés, a própria palavra diz que ninguém depois dele se levantou como ele. Um homem que Deus usou de uma forma tremenda, um homem que é um marco no meio do povo de Deus, no meio do seu povo, um homem referência, um homem com quem Deus tratava face a face. Moisés, diz a palavra que ele é reprovado, porque num determinado momento ele perde a paciência com o povo. Deus fala para ele assim: eu quero que você fale a rocha, para que ela libere a água, e o povo ficou zuretando na orelha de Moisés, e Moisés, num determinado momento, ele se ira, e ele bate naquela rocha com raiva, e a gente pensa assim: mas Moisés não teve culpa. Moisés não teve culpa. Aquele povo era difícil, gente. Eu não tenho 2 milhões de ovelhas, eu tenho pouco mais de 200, mas sabe, amados, às vezes essas pessoas nos tiram do sério. Mas aquele que vai ser líder do povo de Deus, aquele a quem Deus estabelece um cajado, não tem o direito de perder a paciência com o povo. E se você vai ser líder desse povo, então eu já te adianto, se você é estupim curto, então trabalha o seu estupim. Porque se você entrar no meio dessa congregação e sair como Pedro, sabe, acertando orelhas e degolando pescoços que nem faz o Estado Islâmico, então você, ao invés de ser bênção, você vai começar a matar as pessoas. O meu temperamento não pode ser um temperamento que comprometa a obra de Deus. Por melhor que eu seja, por melhor que fosse Moisés, Deus não lhe deu o direito de perder a paciência com o povo. Então exerça a paciência sobrenatural, ela é chamada de longanimidade. Exerça isso. Nós que vamos liderar, precisamos ter a paciência de Deus, não é nem a de Jó, a paciência de Deus, e não perdermos a estribeira, não perdermos a paciência, não degolarmos a cabeça daqueles que Deus nos deu, foi para tratar e cuidar. Moisés tinha um irmão chamado Arão. Arão é colocado por Deus como porta-voz, e a ele é estabelecido o sacerdócio. O sacerdócio do povo israelita é a partir da linhagem de Arão. Arão era irmão de Moisés, mas Arão foi um homem fraco de posicionamentos, um homem que não suportou pressão de povo, um homem que deixou o povo fazer o que ele quis. Se nós vamos ser líderes, se eu sou pastor dessa igreja e eu largo as pessoas fazendo o que elas querem, se eu não sou capaz de confrontar o pecado, isso em amor, se eu não disser não ao que tem que ser dito, se eu não estabelecer limites para o meu rebanho caminhar, eu estou sendo omisso, eu estou sendo fraco. E assim, portanto, Arão entra para a história como um homem sem pulso, como um homem fraco, como um sacerdote, um líder espiritual
que o povo dizia para ele o que fazer, e Moisés terá inclusive que interceder por ele. Na história bíblica, nós temos dois irmãos gêmeos, e um deles se tornará patriarca das 12 tribos. É Jacó. Mas o seu irmão, que era o primogênito, Esaú não valorizou as chamadas tradições. Esaú não dava valor em tradições e princípios importantes para Deus. Se você é uma pessoa que também, sabe, você não firma seus valores, não firma seus princípios, se você não resguarda aquilo que para Deus é importante, os valores de Deus, a ética de Deus, né, a ética da palavra, se você negocia seus valores, se você é meio camaleão, se você pega a cor do lugar que se encontra, se você não exerce mesmo, né, essa presença, porque você preserva na sua vida os valores de Deus, você está fora. Esaú trocou valores e tradições por um prato de comida. E tem gente abrindo mão, sabe, de ministérios por coisas, né, que são desse mundo, por vida profissional, né, por dinheiro, por liberdade. Tem gente que está fazendo o que todo mundo faz, ao invés de se submeter e fazer aquilo que Deus gostaria. Esaú saiu da história e entra Jacó no seu lugar, porque Jacó guardou tradições. Portanto, cuidado, você tem que guardar aquilo que é o valor divino, o valor bíblico, e ser um batalhador e um propagador destes valores. No Antigo Testamento, tinha um profeta que esteve no caminho de Israel, ele chamava-se Balaão. Balaão era um profeta que tinha revelações de Deus, porque ele era capaz de enxergar, né? Ele inclusive tem uma profecia a respeito de Jesus Cristo. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Ele fala a respeito de Cristo. Mas o que adianta a gente ser um profeta que tem revelações de Deus e a gente é mau caráter? Balaão era mau caráter. Balaão recebia dinheiro para prejudicar pessoas ou para abençoar pessoas. E nós poderemos, sabe, sermos agraciados pelo Espírito Santo de Deus e sermos mau caráteres, sermos interesseiros dentro desse mover de Deus. Se você vai lidar com pessoas, e se você vai ser líder de pessoas, e se você começar a olhar para as pessoas com interesse, sabe, de enriquecimento, de favorecimento, então você está sendo mau caráter. E aí, muitas vezes, nós vamos ver pessoas escandalizando o Evangelho, porque as pessoas olham e veem a glória de Deus sobre elas, mas de repente as atitudes da pessoa, está faltando o caráter. Balaão foi um profeta mau caráter. Deus investiu em muitos líderes no Antigo Testamento. Um desses líderes que ele investiu foi Sansão. Escolheu os pais, orientou os pais de como o menino deveria ser criado. E Deus honrou Sansão com uma força descomunal. Sansão realmente era fisicamente muito forte, mas ele era fraco no controle da sua carne. Sansão era dominado pelo sexo, pela bebida. Sansão era dominado pelo seu temperamento. E sabe, se você é dominado pelo sexo, se a sexualidade sua está fora de controle, como é que você vai cuidar de um grupo?
Se você é homem e sabe, na sua célula tem mulheres que são formosas, sabe, você embola as coisas. Se você não tiver o controle dos seus impulsos sexuais, se você não tiver o controle da sua carne, você se torna pedra de tropeço na vida das pessoas que Deus vai te dar para confiar. Líderes que são fracos no controle da sua carne, sabe, mesmo que tenham outras forças, outros talentos, não vão ser bênção na vida do povo de Deus. Na época ainda, do sacerdócio em Israel, o penúltimo sumo sacerdote foi Eli, porque depois de Eli vem Samuel, e aí termina o período em que os sacerdotes acumulavam também a tarefa de juízes. E Eli foi um péssimo pai. Talvez ele mesmo como pessoa não fosse uma má pessoa, mas um homem que negligenciou a disciplina dos seus filhos. Um homem que não repreendeu seus filhos. Por isso que nós vamos ver lá no Novo Testamento que aquele que não gerencia bem sua casa não pode ser líder na igreja. Então, se você é casado e se você, portanto, vai ser líder no meio do povo de Deus, você tem que ser um excelente marido, um excelente pai. Seu casamento tem que ser um padrão. Seus filhos têm que ter educação. Seus filhos têm que te honrar. Seus filhos têm que te obedecer. Sabe por quê? Porque se você, tem uma casa que depõe contra você, você não pode ser padrão numa casa como essa. Quem tem uma família desorganizada, quem não tem controle da sua casa, quem não tem controle de suas finanças, quem quem expõe-se como um péssimo gerente da sua casa, ele tem dificuldade de ser aproveitado no reino. Portanto, Eli, sumo sacerdote, vai morrer por causa dos seus erros como pai. Ele não os corrigiu. O primeiro rei de Israel foi escolhido por Deus, um homem alto, um homem guerreiro, mas Saul tinha algumas marcas ruins. Saul era desobediente. Como é que você vai ser líder se você não se submete? Se você não faz aquilo que o seu líder, aquele que é seu supervisor, ou eu que sou o seu pastor, se você quer fazer a coisa no seu tempo, do seu jeito, se você não se submete, você rompe a cadeia da bênção. Saul atravessou na atividade de Samuel, e Deus então rasga dele a cobertura. E Saul, portanto, além de desobediente, tinha um temperamento volúvel, tinha convicções pouco profundas. Ele baniu os adivinhos e aqueles que lhe falavam com os mortos. De repente ele mesmo vai atrás dessas coisas, ele não tinha firmeza, ele não era, o temperamento dele oscilava, e quem oscila não pode liderar. Saul era desobediente, volúvel, sem convicções profundas, inclusive morre de suicídio. E ele tinha ciúmes de Davi. Um líder que tem ciúme de outros. Um líder, que se enciuma do relacionamento que possa haver entre outros. Ele acaba, portanto, se autodestruindo. Igreja não pode ter ciúme. Eu já passei por dificuldades nessa igreja onde eu sou pastor, porque pessoas se enciumam do relacionamento que algumas pessoas têm comigo. Gente, só chegar. Mas quando a gente olha e a gente se sente ou que a gente é dono do outro, ou que a gente quer a exclusividade dele, nós não seremos bons líderes nesta casa. Portanto, Saul também tinha esse defeito. Ele tinha ciúme da glória de Davi,
Ele tinha ciúme das bênçãos de Davi. Deus não o aproveitou. Salomão foi o maior e o mais sábio dos reis. O império israelita chegou aos limites máximos no seu tempo. Mas Salomão teve mulheres, esposas e concubinas que ultrapassavam 1000. E na verdade, um homem que tinha sabedoria sobre todas as coisas, não teve sabedoria para controlar a sua sexualidade. Salomão se perdeu por causa de mulher. Mulher é bênção. E Deus, no Novo Testamento, vai dizer que a gente deve ter uma mulher. E ter fidelidade a uma mulher. Muitas mulheres perturbaram e arrebentaram com o ministério de Salomão. O profeta Jonas deixou-nos um livro de 4 capítulos. A marca de Jonas é de um homem que tinha medo. Deus mandou, deu-lhe uma direção e ele foi para outra, não por desobediência, foi por medo. Quem tem medo não vai fazer. Quem tem medo não vai produzir. Sabe, a coragem é parte dos atributos do guerreiro. Quando Gideão foi selecionar os homens que lutariam com ele, a primeira coisa que ele falou, tinham 32 mil guerreiros, e ele então diz assim, olha, quem tem medo, quem é covarde, quem não está afim da batalha, pode ir embora, e diz que voltou mais de 20 mil, a maioria tinha medo, e muita gente tem medo de sair de casa, medo de abrir sua casa para receber gente, medo de manifestar um demônio, medo de dar errado, medo. Se você tem medo, você não vai ser aproveitado no reino. Coragem e ousadia marcou a igreja primitiva, que enfrentou feras, que enfrentou, o mundo pagão daquele tempo, para estabelecer a igreja que nos chega hoje, de uma maneira muito simples, muito fácil. Assim, portanto, o medo é uma coisa complicada. No Novo Testamento nós temos a história de um casal, afinadinho, um casal que combinava tudo direitinho, chamavam-se Ananias e Safira. Mas eles tinham um pecado, eles mentiam dentro da igreja. Se você mente, se você não é verdadeiro, uma hora sua mentira aparece. Então é importante que aquele que vai servir ao reino, aquele que vai ser líder de grupos, aquele que vai trabalhar o caráter em pequenos grupos aqui espalhados por essa cidade, tem que ser uma pessoa verdadeira, tem que ser um homem confiável. Ananias e Safira foram para a igreja naquele dia combinados de mentir. Se você vive alguma forma de mentira, a hora que a sua mentira aparece, ou ela mata você ou mata quem acreditou em você. Nesse caso aqui, Ananias e Safira morreram. Judas foi um dos 12 escolhidos por Jesus, mas a marca dele foi a traição. Você já foi traído por algum amigo? Traído por um namorado? Traído por uma pessoa que te prometeu alguma coisa? Infidelidade é um pecado grave. E se você não é confiável, se eu como pastor não posso confiar, na sua parceria, se você é alguém que, me troca, se você é alguém que troca seus valores, você troca sua palavra, se você não é confiável nessa congregação, se você vai virar a folha, vai mudar de opinião, se hoje você está aqui, amanhã de repente, você abandona essa obra, você troca de propósitos ou princípios, você vai nos estar dando mesmo o beijo de Judas. Eu preciso de gente confiável.
eu preciso de gente que não me apunhale pelas costas. O reino precisa de pessoas que sejam fiéis. Fiéis a Deus, fiéis à palavra, fiéis às normas e princípios estabelecidos. Você precisa ser confiável, você precisa ser leal. Isso é muito importante no reino. Quando Paulo vai falar em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 9 e 10, ele vai se referir a alguns obreiros. E ele então se refere a um chamado Demas. Ele diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Amados, Demas aparece em outras cartas de Paulo na saudação. Ele era parceiro, ele era companheiro do apóstolo, ele passou, por experiências profundas, tanto boas quanto difíceis. Mas de uma hora para outra, de repente, Demas, diz aqui, abandonou, ele amou o presente século, ele trocou as coisas do reino pelo mundo. Isso é decepcionante para alguém que você vai ser líder dele, você vai pregar para ele, você vai testemunhar para ele, você vai discipulá-lo e de repente, pergunta: uai, cadê o Joaquim? Cadê meu líder? Uai, ele saiu da igreja, ou ele foi para alguma outra igreja? Não, eu vi ele num bar ali, eu vi ele num boteco ali. Isso aconteceu aqui uma vez, o líder de adolescentes, de uma hora para outra desistiu, e um dia alguém falou assim: ó, o fulano está ali, perto do campo do Vila Nova, vamos lá. Os meninos estavam querendo, sentiram falta da liderança dele, porque ele fez um grande trabalho aqui. Chegamos lá, ele estava com uma cerveja na mesa, e os meninos, mesmo assim, o abraçaram, e disseram que ele estava fazendo falta, mas ele desistiu. Louvado seja o Senhor, porque ele reconciliou-se em outro lugar, mas ele deixou profundas decepções. Se você vai liderar pessoas, se você vai falar que Jesus é bom e que Jesus é maravilhoso, cuidado, porque se você negar isso, abandonando, você está matando as sementes que você plantou. E aí, esse é um pecado grave diante do Senhor. Ele se chama escândalo. Cuide daqueles, cuide de você. Uma coisa é chamada perseverança. Perseverar, é parte da igreja primitiva, na descrição em Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverar é persistir, é ir apesar das dificuldades, é não desistir. Se você pretende ser líder, e se você pretende ser referência na vida dos outros, não retroaja, não desista, não abra mão de ser, portanto, o modelo. Há outros líderes, que talvez a gente pudesse passar aqui a noite toda falando sobre erros e defeitos. Mas eu quero fechar com um deles, o melhor, Jesus Cristo. Ele foi o padrão. E a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, esse que derramou-se sobre um vaso de barro, que sou eu e você, esse Espírito Santo vai trabalhando essas imperfeições nossas, até nos tornar parecidos à semelhança com Ele, o varão perfeito. O Espírito Santo vai trabalhar com você ainda falho, porque eu ainda sou um homem em transformação, eu sou um homem que ainda erro, luto contra as minhas fraquezas e peço ao Espírito Santo tenha misericórdia para que a minha vida nunca comprometa o caminhar de alguém por causa da minha humanidade. Mas eu tenho pedido a Deus, Deus me transforma mesmo à semelhança do Senhor, para que onde eu for, quem ouvir a minha voz tenha a impressão que está ouvindo a voz de Cristo. Quem receber meu abraço, ele tem a sensação que não é Sérgio que o abraça, mas é como se ele sentisse o abraço de Jesus Cristo. Eu quero que as minhas obras se confundam
com a obra de Jesus Cristo. E para isso, o Espírito Santo não desiste. Ele insiste comigo. E as áreas da minha vida que ainda resistem a essa transformação, o Espírito Santo luta com ela, ainda que ela lute contra o Espírito Santo. Mas a vontade de Deus é que o Espírito Santo um dia seja plenamente Senhor da sua vida e você possa dizer como Jesus Cristo disse um dia, quando Filipe pediu para ver o Pai, ele pediu: "Ô Senhor, mostra-nos o Pai." E Jesus disse: "Filipe, há tanto tempo você está comigo, e você me pede, mostra o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai." E eu quero chegar um dia, na posição diante dos meus filhos, que ao invés de verem Sérgio, eles vejam Deus, que a minha mulher olhe para mim, e veja Jesus Cristo dentro de casa, nas atitudes, nas palavras, nas decisões, na paciência, no amor, na parceria. Eu quero, onde eu andar, que as pessoas me confundam com o Senhor. A Escola de Profetas quer participar da sua modelagem. Deixa que o vaso de barro seja, nesses dias, trabalhado, apertado, desfeito em alguns pontos. O Senhor te quer fazer um homem e uma mulher segundo o modelo. Ele quer te fazer um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Deus nos abençoe.